Muito bem, como já falei na nossa introdução, o assunto de hoje é o domínio de uma função. Em relação ao domínio, que a gente costuma trabalhar sempre dentro de qualquer curso preparatório que você esteja cursando ou que algum dia vá cursar, é que o domínio de uma função ele está associado aos valores de x. E quando a gente está interessado em determinar o domínio de uma função, a gente quer responder uma pergunta. Aquele x ele vai me trazer algum problema? Ou seja, se eu substituir para todos os valores, será que de fato eu vou encontrar uma solução real? Então, essa é a pergunta que a gente costuma sempre se fazer quando estamos trabalhando o domínio de uma função. E o domínio acaba caindo sempre em dois casos particulares que a gente vai ver nessa aula de hoje. O domínio de uma função ele vai cair no primeiro caso, frações, e no segundo caso, raízes de índice par. Mas por que, Nelson? Bem, isso porque quando você pega uma fração qualquer, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Imagina que eu quero pegar uma função que seja do tipo f de x igual a 3x mais 5 dividido por 2x menos 4. A pergunta que a gente costuma fazer é, para todos os valores de x que eu substituir, eu vou encontrar algum resultado no contradomínio? Lembre que esse é o nosso objetivo, que todos os valores do domínio não podem sobrar. Isso porque a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Em relação à definição de função. A gente sabe que no domínio, de fato, não pode sobrar. Já quando a gente pensa em relação ao contradomínio, ela pode. Porém, quando eu substituir, tá? Será que eu vou encontrar um valor real? Bem, as frações, lembra que elas sempre me trazem um problema. E qual é o problema que a gente costuma associar? O problema que a gente encontra logo de cara é que não sabemos, melhor, não trabalhamos com divisão por zero. Ou seja, nos números reais não existe divisão por zero. O problema principal para esse tipo de função é quando zero é o denominador. Como é que a gente resolve esse problema? Simples. A gente tira o cara que zera o denominador do nosso domínio. Da seguinte forma, quem é que vai zerar aqui abaixo? A gente já viu, uma aula passada, a função do primeiro grau. E vimos que o cara que vai zerar é chamado de raiz. Então 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. E isso daqui é trabalhado com uma equação do primeiro grau. Melhor, uma inequação por conta do sinal de desigualdade. Concorda? Na qual eu vou garantir que o 2x precisa ser diferente de 4, que o x vai precisar ser diferente de 4 dividido para 2, que vai me dar 2. Isso quer dizer para mim o quê? Bem, sempre que você substituir o x por 2, o resultado vai ficar com zero embaixo. Comprova comigo. Se eu pegar essa função e calcular o f de 2, eu teria 3 vezes 2 mais o 5 dividido por 2 vezes 2 menos 4. Repara bem que no lugar do nosso x eu substituí por 2, que é aquele cara que está me dando problema no denominador. Vou ficar com 6 mais 5 dividido por 4 menos 4. Eu vou ficar com 11 dividido por 0. 11 dividido por 0, isso aqui existe? Não, isso não existe. Então, o nosso problema está no número 2. Como é que a gente escreve o domínio de uma função? A gente tira o nosso problema. O domínio será qualquer valor real, desde que você não faça a maluquice de substituir por 2. A gente pode trabalhar dessa forma a ideia do domínio de uma função.